Graça e paz, meus irmãos, e bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos qual horário que você vai assistir esse nosso podcast, mas eu sei que quando vocês assistirem, vocês vão ser impactados por essa palavra, nesse estudo que nós estamos aprofundando, que é em Apocalipse, capítulo 2, versículo, nós começamos, pastor, no versículo... Nós terminamos no versículo 2, verso 9. Versos 9, vamos dar continuidade para terminar sobre a carta da igreja de Esmirna, versículo 10 e 11. Então, como o pastor sempre fala aqui no nosso estudo, pega uma caneta e um caderno, anota, porque o estudo vai ser impactante. Já temos perguntas. Uma das nossas seguidoras que fez uma pergunta aqui, e faça como ela. Faça a sua pergunta sobre a palavra de Deus, tira a sua dúvida, não fica com dúvida não, é que o pastor está aqui para nos ensinarmos a entender mais ainda a palavra de Deus e colocar em prática, né, pastor? Verdade. Então, pastor, só para recapitular um pouquinho, o que a gente falou resumidamente do versículo 9 para a gente chegar no versículo 10 e 11? Nós terminamos no versículo 9, Apocalipse 2, verso 9, nós falamos sobre a igreja, como ela pobre material, inclusive a palavra pobre vem da palavra grega petcheia, ou seja, que não possui nada, ou seja, não possuía, a igreja de Esmirna, ela não possuía bens materiais, embora a cidade, a terceira cidade hoje, a terceira cidade mais rica, maior da Turquia. E até então também foi feita uma pergunta de uma nossas ouvintes sobre essa por que ela é pobre e rica ao mesmo tempo. A nossa pergunta da nossa ouvinte Vanessa, ela perguntou, eu até anotei aqui, por que ela foi descrita como pobre e rica ao mesmo tempo. Pobre porque realmente ela era pobre materialmente, bens materiais, devido à grande perseguição, devido ao Império Romano tirar aquilo dos cristãos, a opressão era muito grande. Então ela era pobre realmente, no grego, ela era desprovido de bens materiais. E ela era rica, entre parênteses, era rica espiritualmente, ou seja, ela tinha vida de oração, ela tinha vida de jejum, ela tinha vida das escrituras, as escrituras. Então, ela era a pergunta da Vanessa. Outra pergunta também que ela fez que significa a palavra Esmirna. Esmirna, segundo os grandes estudiosos, os grandes eruditos, segundo os estudos, é porque ali naquele centro, naquela região da Turquia, a palavra Esmirna vem de uma origem que quer dizer mirra, ou seja, ali possivelmente, ali é um lugar onde eles extraíam a essência, o perfume, o unguento chamado mirra. Inclusive mirra era um dos compostos da Santa Unção do Antigo Testamento. Então a Esmirna vem de mirra. E outra pergunta também da Vanessa é o seguinte, ela queria saber a ressurreição de Jesus, a igreja de Esmirna. É para fortalecer os cristãos de Esmirna, quando ele ressuscita, no verso 8 diz que ele ressuscita o que foi morto e ressuscitou, ou seja, para dar segurança aos cristãos de Esmirna. Então, hoje nós vamos falar de uns fatos, de umas coisas que quando eu me converti eu já ouvi muitas pessoas falarem e eu ficava até assim com um certo temor, com um certo medo. Eu vou falar muito hoje, eu já ouvi muitos pastores falar, mas eu não tinha entendimento, eu procurei saber o que é a segunda morte, que vai ser o versículo 11. No final, eu vou dar um tempo muito grande falando sobre, eu vou pegar a origem, vou falar sobre a segunda morte. Então quero pedir vocês aí em casa
Pega a sua Bíblia, pega uma caneta e pega o seu caderno aí para anotar. Eu tenho o meu caderno aqui de estudos, meu caderno de anotação. Então eu quero pedir a vocês que acompanhem aí, anote tudo, examina as profecias. Jesus mandou examinar, né? Toda profecia que você ouvir, os pregadores que você ouvir, examina. Pegue a Bíblia e examina. Jesus mandou examinar as profecias dadas pelos profetas, pelos pregadores, para você não ser enganado, para você não ser levado por roda de doutrinas. Não quero que você seja levado por roda de doutrinas hereges. Então nós vamos falar muito sobre a segunda morte que Jesus fala. Nós vamos falar sobre isso. Então, como o pastor falou, pega o caderno, caneta, anota tudo. E além disso, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber toda a notificação do nosso estudo, compartilha, faça que esse estudo, que esse nosso programa podcast possa alcançar uma nação, né, pastor? Uma nação. Inclusive quero pedir aos ouvintes aí, se tiver cristão, tiver pessoas conhecidas de outras cidades fora, de outros estados, envie essa mensagem para que o evangelho chegue ao coração de todos, ao coração das pessoas de fora, né? Porque nós estamos compartilhando o verdadeiro evangelho, a mensagem viva. Então, e também participe do nosso programa, mandando a sua dúvida, tá? Mandando a sua dúvida, pode mandar. Nós temos aqui o nosso bastidor da gravação aqui, o Arthurzinho, o abençoado Arthurzinho, que vai estar ali lendo detalhadamente todas as perguntas de vocês, passando para o pastor Antônio, e ele vai estar ali tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Então, não fica caiado, não fica com medo, tá bom? Para vocês mandar todas as suas dúvidas da palavra de Deus, dentro daquilo que a gente está estudando, ou uma outra dúvida que a gente vai trazer em outro vídeo, não tem problema. Mande a sua dúvida nos nossos comentários aqui e compartilhe e curte esse vídeo para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Pastor, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, mas depois eu vou fazer essa pergunta porque vai entrar naquilo que a gente vai estudar agora no 10 e 11. Tá? Eu percebi aqui nesse estudo, do versículo 10 e 11, você pode ler para a gente já entrar na explicação, aí eu vou fazer uma pergunta daquilo que eu percebi que eu estava lendo. Versículo 10 e 11. Pode ler? Pode. Nada temas das coisas que há de padecer. Esse ponto aqui. Por que tem esse pontinho? Nada temas das coisas que há de padecer. Ponto. Vamos lá. Não temas das coisas que hás de padecer. Nesse versículo 10, a primeira coisa que vai nos confortar, a primeira coisa que vai me chamar a atenção é a palavra não temas. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aparece a palavra não temas 365 vezes, ou seja, uma vez por dia nós encontramos a palavra não temas. Ou seja, Jesus está dizendo para você e para mim, não tenhas medo. Sabia disso? 365, o ano tem 365 dias. Então, no verso 10 já é um conforto. Jesus está falando assim, não temas. Não temas, ou seja, não tenha medo das coisas que há de padecer, ponto. Então, aí, antes de Deus falar isso para a igreja de Esmina, eles passaram por um processo, né? Processo ferrenho, processo da bigorna, processo da fornalha. Então, quando Jesus, primeira coisa, ele vem confortando, ele vem fazendo um conforto para a igreja, dizendo assim, não temas. E o que vai nos ensinar aqui também nesse versículo, das coisas que há de padecer? Que o Senhor Jesus não vai livrar eles, ou seja, Jesus está dando a prova, Jesus está provando eles,
Jesus está dando para eles uma prova ardente, um teste espiritual. Por quê? Porque Ele ama, Ele tem um carinho por nós cristãos, que muitas das vezes nós perguntamos por que nós padecemos, nós perguntamos por que nós passamos por lutas e dificuldades, mas se você recuar o versículo 10, Jesus está dizendo assim, não temas. Ou seja, passou pela luta, passou pela dificuldade, mas Ele está dizendo primeiro, não temas. Mesmo a ponto que vai chegar mais no final do versículo, a ponto de chegar na morte, por causa da luta, da dificuldade, da opressão do Império Romano. Então, o que mais vai chamar a nossa atenção nesse versículo 10 aqui, que Jesus vai dar a prova, que Jesus vai dar a fornalha, Jesus vai provar os seus cristãos, parece que Jesus está com as mãos atadas, parece que Jesus não está vendo nada daquilo, mas Jesus está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, eu estou vendo tudo. Mesmo eles passando pela luta, pela dificuldade, Jesus está dizendo assim, não temas. Então, quem sabe agora algum cristão, algum crente está passando por uma ferrenha, por uma fornalha, Jesus está dizendo para você assim, não temas. 365 vezes na Bíblia encontra a expressão não temas, não tenha medo. Qual o significado da palavra não temas? Não ter medo. Não ter medo, ainda que seja a opressão romana, porque não era fácil. Todas as sete igrejas estavam passando por perseguição, todas, mas nenhuma delas estava passando por uma perseguição tão ferrenha igual a Esmirna. Tanto é, se você seguir o versículo, você vai ver que eles vão passar por uma forte tribulação por 10 dias. O que é isso? Tem alguns escritores, alguns estudiosos da Bíblia, interpretam como se fosse um figurativo. Outros interpretam literal. Figurativo, literal. Eu gosto de interpretar essa passagem como se fosse no literal. O que é isso? Que esses 10 dias, para mim, ao estudar esta carta, que eu posso acreditar que o Império Romano, juntamente com os perseguidores do cristianismo, que eram os judeus que tinham uma sinagoga lá em Esmirna, eles fizeram como se fosse assim, o governante de Esmirna, o cônsul que estava governando Esmirna, eles colocaram uma ferrenha, uma fornalha de perseguição, mandando os seus soldados romanos ir na casa dos cristãos de Esmirna, mandando açoitá-los, matá-los, a ponto de levá-los eles à morte física. Então essa morte física, ela foi no geral dos cristãos de Esmirna. Então imagina você as casas dos cristãos de Esmirna sendo invadidas por soldados romanos. Por isso que no verso 8 Jesus vem dizendo, isto diz o primeiro, o último que foi morto reviveu, porque Jesus foi morto e reviveu. Jesus está dando consolo para eles, que eles vão passar pela morte, a morte física. Então, não temas, ainda que passe pela morte. Trazendo para o dia de hoje.
nos dias de hoje, Jesus está dizendo para nós também que não é para ter medo a morte física. Por quê? Eu vou falar muito sobre a segunda morte, mas a morte física, todos vai ter que passar por ela, a não ser 2 ou 3, que eu falei isso nos vídeos atrás, a não ser 2 ou 3 homens que não passaram pela morte. Morte física, que foram Enoque, que foram Elias, e outro homem que possivelmente não passou pela morte física foi Moisés. Por quê? Se você ler o livro lá, no livro de Gênesis a Deuteronômio, inclusive no livro de Êxodo, você vai ver lá que quando Deus levou Moisés, Deus mandou Moisés subir no Monte Nebo, e lá no Monte Nebo, a Bíblia diz que Deus recolheu Moisés e que ninguém conseguiu achar o corpo de Moisés. Então, abre aspas, possivelmente. Então, Hebreus 9:27, anota aí no seu caderno aí, Hebreus 9:27 está escrito assim, ó: ao homem está ordenado morrer uma vez, seguindo depois disso o juízo final. Então, a morte parece um monstro, a morte física. Mas, no versículo 10, Jesus está dizendo para mim e para você assim, ó: não temas, não é para ter medo, nem a morte. Porque no verso 8, ele se apresenta com segurança, dizendo assim: eu morri e reviveu, ele ressuscitou, para dar-nos a segurança. Então, e no próprio verso 10, está dizendo assim, ó: olha bem, eis que o diabo lançará algum de vós da prisão. O que é isso? O diabo por detrás do Império Romano. O que é isso? Força espiritual por detrás, comandando o Império Romano. Lá em Roma, o imperador da época era Domiciano ou Domiciliano. Então, quem estava por detrás de Domiciano ou Domiciano? Diabo. No verso 10, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, todas as 7 igrejas, elas tinham essa forte tribulação. Mas a igreja de Esmirna, ela vai chegar a ponto de ser provado coletivamente, os cristãos. Inclusive, eu falei na última série que Policarpo, possivelmente ele era um bispo de Esmirna e ele foi queimado no fogo. Olha a morte aí, morte física. Do evangelho. Foi por causa Por causa da pregação do evangelho, por causa da obediência e fidelidade ao cristianismo, ao Senhor Jesus. Então, no verso 10, essa forte tribulação, quem sabe hoje, nos dias de hoje, ou a pergunta que você fez nos dias de hoje, as pessoas têm muita luta, dificuldade, tribulação, todos nós temos. Mas imagina vocês, os cristãos de Esmirna, uma centúria de soldado entrava pelas casas e arrancava as crianças cristãs e matava. Uma centúria de soldados romanos chegava pelos templos cristãos e mandava matar. Parece que Jesus está com o braço cruzado, que Jesus não está fazendo nada.
Mas Jesus, ele diz assim: ser fiel até a morte. Olha o versículo 10 aí, acompanha aí, no finalzinho. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Explica essa parte aqui. Coroa da vida, ou seja, para os vencedores. Se você recuar mais para trás, no primeiro capítulo de Apocalipse, fala que nós somos reis e sacerdotes. Coroa é símbolo de realeza. Coroa é símbolo, inclusive, da antiga Grécia, da antiga Olimpíadas da Grécia. Quando um atleta ele ganhava uma determinada competição, ele era recebido com uma coroa, ou seja, uma coroa de grinalda. Grinalda era flores, uma coroa de flores que colocava sobre a cabeça do atleta, porque ele era vencedor. Porque ele era vencedor. Então, quando nós batalhamos aqui na terra, nós choramos, nós passamos por luta, dificuldade, nós passamos aqui por todas as dificuldades da terra. Aí Jesus diz assim: dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, coroa, voltando à pergunta do Everton, a palavra coroa, símbolo de realeza, símbolo para dar aos vencedores. Coroa da vida. Que vida é essa? Vida eterna. Não está falando de morte? Qual que é o opositor da morte? Vida. Aleluia. Vou repetir. A igreja de Esmirna está passando pela luta, pela dificuldade, a ponto de chegar à morte. Mas Jesus está garantindo que ela terá coroa da vida. Ainda que a morte, tipo assim, a morte chegou para eles, né? Física. Só que eles, a física chegou. Igual Deus está falando aqui, para alguns aqui, foi lançado na prisão e tiveram a morte, né? E ele se manteve de pé. A gente pode fazer uma análise, olha só a importância de vocês fazer uma análise do nosso primeiro estudo, que é a carta de Éfeso. O que a carta de Éfeso mostrou para a gente, para resumir? Desvio do amor. O que a igreja de Esmirna está mostrando para a gente hoje? Perseverança. Olha, gente, olha o que o Everton falou. A igreja de Éfeso, ela desviou do amor. Desviou do amor. A igreja de Esmirna, perseguida a ponto de chegar à morte física, mas eles eram perseverantes. Então, eu vou dizer sem dúvida, eu vou falar isso sem dúvida, eu vou colocar as minhas mãos na Bíblia para dizer isso. A igreja de Esmirna é um grande modelo para a igreja dos dias de hoje. Porque ela não tinha bens materiais, e volto a dizer, bens materiais não é pecado. Não é. Eu estou comparando que hoje se prega por aí que se não tiver ouro e prata, se não tiver ouro e prata, o ministério não funciona. É claro que precisa de manutenção, é claro que precisa, a obra de Deus precisa de contribuição, precisa sim. Mas a igreja de Esmirna, escuta isso aqui, a igreja de Esmirna é o exemplo para as igrejas neopentecostais por aí que só pregam dinheiro. Eu vou repetir. A igreja de Esmirna, ela é o exemplo, ela é um modelo para as igrejas que só pregam ouro e prata. A igreja de Esmirna, ela não tinha
bens materiais confiscada pelo Império Romano, tomado os bens materiais, levado pela prisão e mortos da espada, mortos pelos leões, mortos pela fogueira. Então, olha que coisa linda, Jesus falou assim, ó, ser fiel até a morte. Isso aqui também é, Everton, ser fiel até a morte, destrói toda a heresia que eu sou contra, sobre a predestinação. O que significa predestinação? Ou seja, a pessoa é predestinada a ser salvo no momento que ele fala que aceitou Jesus, ele está predestinado à salvação. Existe uma doutrina chamada predestinação. Ou seja, a pessoa foi predestinada a ser salva. A Bíblia manda ser fiel à graça que Jesus deu. Tem que ter um agente no meio, que é a fé. Sois salvos pela graça por meio da fé. Então Jesus manda ser fiel até a morte. Ou seja, nós temos que ser fiel até quando Ele nos chamar, até quando nós entrarmos dentro de um caixão, de uma urna, de um esquife. E essa fidelidade, olha o que eu estou falando aqui, gente, presta atenção, essa fidelidade do Senhor Jesus, eu não estou falando de super-homem espiritual e nem Mulher Maravilha. Não estou falando disso não. Não estou falando de vestir uma roupa de anjo. Não estou falando de colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não é isso não. Ser fiel até a morte é lutar. É chorar, é buscar pelas madrugadas, mesmo quando o marido não é convertido, mesmo quando a mulher não é convertida, mesmo quando o filho dá trabalho. Ser fiel a Deus é o dia a dia. Ser fiel a Deus é ter problema para resolver. Ser fiel a Deus é ter dificuldade. Ser fiel a Deus é o dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Por isso que eu não gosto dessas coisas que eles falam por aí, que o dia do Senhor é domingo. Não gosto. Essa palavra, o dia do Senhor é domingo, ela é muito... Parece que o dia do Senhor é só domingo. O resto do não dia gosto dessa palavra. Ela não é muito... Não gosto. Não gosto. Eu gosto de dizer que, tipo assim, desde que a gente... Muitas pessoas confundem de assim, vamos buscar a Deus quando vai para a igreja. E depois quando sai. Por isso que eu não gosto dessa palavra que muitos pastores falam no púlpito, que o dia do Senhor é domingo. Eles tiram isso porque Jesus ressuscitou no domingo. Ressuscitou no domingo. Sim. Mas veja bem, vida, cristianismo é todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que proveito há eu dizer que sou cristão, colocar uma roupa bonita, colocar a Bíblia, pegar o meu carro e ir na igreja só os domingos e assentar lá e ouvir uma mensagem? Isso é bom, isso é honesto, isso é bom, mas não é isto que segura, não é isto que faz a pessoa um cristão verdadeiro. E não é isso que faz a pessoa ganhar a coroa. Muito bem, muito bem. A coroa é para os vencedores. Então nós precisamos, segunda-feira, nos apresentarmos a Deus com oração aos cultos. Nós precisamos terça-feira de Deus. Nós precisamos quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, o que dá de entender? Dá de entender que a igreja de Esmina era fiel a Deus, fiel até dentro da prisão. Lembrando que o pastor está falando aqui, não é vocês procurar ir na igreja de segunda a domingo, não. A igreja de Esmina, me corrija se eu estiver errado, ela era uma igreja, não uma estrutura. Muito bem, muito bem, muito bem. Só concluindo que o Everton está falando aqui, eu não estou falando de placa de denominação, não estou falando de cimento, de areia,
de pedras, britas, ferragem. Não estou falando de templo. Templo é para nós congregarmos. Templo, nós precisamos estar unanimemente nas reuniões de oração. Mas eu estou falando de vida com Deus. Às vezes você pode estar em casa, mas você vai pelos montes orar. Às vezes você pode estar em casa, você está lendo a Bíblia, você está jejuando. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja perseverante e fiel. E eu estou para falar até mais. Eu já vi muitos pregadores dizendo que a igreja mais fiel a Deus era a Filadélfia. Porque as portas... Quando nós chegarmos na Filadélfia, não vou falar agora não, nós vamos chegar lá, é muita coisa. Filadélfia é a 6ª igreja. Sim. 6ª. Quando nós chegarmos lá, nós vamos falar dela. Que as portas se abriram para ela, Jesus abençoou ela grandemente. Mas eu vou dizer aqui, meus irmãos, que a igreja de Esmirna, quando eu estudei a igreja de Esmirna, quando eu estudei do capítulo 2, verso 8 ao verso 11, eu aprendi quem é a igreja de Esmirna. Eu fiquei envergonhado. Por que eu fiquei envergonhado? Porque nós, às vezes, temos tudo. Nós temos templos bonitos, templos religiosos, cadeiras de veludo, tecnologia, microfone avançado, músicos, louvores, mecânicos, instrumento de última geração. A igreja de Esmirna era pobre. E ela era fiel, perseverante e fiel. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Seja perseverante, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que diz Hebreus 12, verso 2? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus. Vai ao templo, vai no cimento, na areia, o templo. Mas não fica olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a vida do irmão, nem para o pastor. O pastor é um homem que precisa de misericórdia, é um homem que precisa orar, jejuar. Ele é um homem de Deus, mas a Bíblia diz que o sacerdote está rodeado de fraqueza. Em Hebreus fala isso. Então, tenha vida diária. A igreja de Esmirna era fiel. E Jesus diz assim: dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Olha aqui, olha que coisa interessante. Eles estavam sem bens materiais, porque o cônsul, o Império Romano estava tomando dos cristãos de Esmirna os bens materiais. Eles estavam perseguidos pela sinagoga dos judeus que tinham lá, que eram contra. E eles estavam sendo perseguidos pela morte física. E Jesus falou assim: olha, dar-te-ei, aleluia, 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 dar-te-ei a coroa da vida. Vida é o oposto à morte. Aí está o presente. Aí está o tesouro. Aqui na terra, Everton, aqui nós vamos morrer. Mas a morte física é só uma passagem para outro lado. É só uma passagem. Deus que ordenou, é plano de Deus. Isso é plano de Deus. Então não temos que temer a morte, porque os cristãos de Esmirna foram chamados pelo Senhor Jesus a não temer a morte. Por isso a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte. E também só quero pegar um outro versículo da Bíblia. É Mateus 24:13, anota aí. Mateus 24:13, fala assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então pega esses dois versículos aí, Mateus 24:13 e Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 diz assim, ó: ser fiel até a morte.
Em Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim. O que significa isso? Dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. A palavra perseverar, qual o significado dela? Ou seja, entender com mais ênfase, com mais clareza. Perseverar, qual o significado dessa palavra? Perseverança é uma palavra grega que quer dizer proskártero. Perseverança. Quando Jesus nos chama, quando neste mundo, nós temos muita diversidade. Perseverar nos dá uma ideia de longânimo, ou seja, de um tempo que nós temos que, esse tempo, nós temos que começar e terminar. Perseverar é começar e terminar. Entendi. Início e fim. Então, a palavra proskártero do grego, começo e fim. Então, quando você foi chamado pelo Senhor Jesus, todos nós temos que perseverar. Só que eu não vou falar engraçado, triste. Por que as pessoas param no meio do caminho? Muito boa pergunta. Por que as pessoas param no meio do caminho? Veja bem, hoje nós temos que estar estruturado. Nós temos que estar estruturado da origem do Evangelho, que são a origem do Evangelho, das doutrinas do Senhor Jesus. Oração, jejum, escola bíblica, doutrina. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas vão para se alimentar nos templos e chega lá, só se fala em dinheiro, só se fala em envelope, distribuir envelope para as pessoas, só se fala em cobrar. Eles chamam as pessoas e as pessoas estão precisando de alimento. Que alimento é esse? Bíblia, palavra de Deus. Palavra de Deus. As pessoas vão, sinceramente, elas vão para a igreja, as pessoas ímpios, os pecadores, querem a salvação, mas chega na igreja, só fala de política, só falam de dinheiro, só fala de experiências, e não traz, vamos resumir, a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta, que cura, que salva. Hoje em dia, um culto de 1h30, eles colocam 20 minutos, 30 minutos para a palavra. É só questão de louvor. Começa louvor e vai se esticando o louvor e chega a ponto de quando vai pregar, as pessoas estão quase dormindo na cadeira. Está tirando o original. E Deus me chamou para profeta. Eu falei para Deus que eu não queria pregar a palavra de Deus. Se eu fosse ter uma mente igual de muitos estão tendo, eu não queria pregar o Evangelho. Eu não quero subir no púlpito, eu não quero vir na internet e passar a mão nem na minha. Eu não quero passar a mão na minha cabeça. Quero que Deus seja uma realidade. Eu quero lutar no dia a dia. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E quando a gente vai ver aqui no versículo 11, quero que o senhor explica também o porquê desse versículo 11. Vamos lá. O versículo 11 é o mais polêmico. Vamos falar da segunda morte agora. Isso é tremendo, tá? Vamos falar da segunda morte, que já ouvi muitos falar sobre segunda morte, mas nunca ouvi ninguém explicar. Então vamos lá. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Antes de eu falar da segunda morte, vamos dar uma ênfase sobre isso aí.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, letra maiúscula. Sim. Letra maiúscula. Letra maiúscula que o Espírito não é o Espírito, não é o Espírito do homem, não é o Espírito do anjo da igreja, mas é o Espírito Santo. Então quer dizer, o que significa isso? Jesus dando ordem para João escrever à igreja de Esmirna, e tem também a unção, o tempero do Espírito Santo. Olha como é que a Trindade, ela é a essência da Trindade. Olha aqui a essência da Santíssima Trindade. Jesus chama João da ilha de Patmos, dá uma ordem para João escrever as 7 igrejas, o Apocalipse. Jesus está mandando a ordem para João, e aqui no versículo 11, em todas as 7 igrejas vai aparecer o mesmo versículo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo. Eu já falei na outra série sobre o Espírito Santo. Mais para frente eu vou dar um estudo bíblico sobre o Espírito Santo, Everton. Eu vou falar sobre o que é batismo do Espírito Santo, o que é batismo com o Espírito Santo. Está uma bagunça por aí, dizendo que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar línguas estranhas, dizendo, eu não vou falar isso agora não, porque é muito grande, é um estudo de 2-3 horas. Então mais para frente nós vamos dar esse estudo sobre o Espírito Santo. Mas aqui mostra a divindade que o Espírito Santo está presente. Jesus está ditando a carta para João, mas o Espírito Santo está adoçando. Lembra um dos episódios atrás que eu falei que Deus estava criando e no verso 2 o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas? Sim. Deus estava criando e o Espírito Santo estava pairando, e o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas e a face da terra. Olha o Espírito Santo aí. Olha o poder do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, ou seja, olha a Trindade aí. Jesus dando uma ordem para João escrever o livro, as 7 cartas, o Apocalipse, e o Espírito Santo está dizendo também. Olha aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 11, a presença do Espírito Santo. Agora vamos lá. A pergunta mais polêmica vai ser essa. Essa pergunta mais polêmica, até um dos nossos inscritos, mandou essa pergunta para a gente. E é justamente o que o senhor vai explicar agora. O que é a segunda morte e como podemos evitá-la? Aleluia, vamos lá. Para isso nós temos que dar origem. Para você saber o que é morte, agora eu vou falar das 3 mortes. Vou falar das 3. Uma nós até comentamos um pouquinho dela, mas eu vou falar mais detalhes, rápido. Presta atenção. Veja bem. Deus, quando criou o homem, Deus fez da perfeição. Deus fez o homem triuno. Sabe o que é triuno? Deus é triuno. Sim. Deus é Pai, Filho, Messias, o Cristo e o Espírito Santo. Então Deus fez a imagem e a semelhança dele. O que é a imagem e a semelhança dele? Deus é tri, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o homem também é tri. Como assim tri? O homem é corpo, alma e espírito. Corpo é o físico e o biológico. Alma, o que é alma? Alma é a consciência das coisas terrenas. Alma é a consciência das coisas terrenas. O que é espírito? Espírito é a consciência das coisas espirituais. Por isso que o homem é tri. Corpo, matéria, pó da terra. O homem é alma, consciência. O que é consciência? O que é consciência das coisas terrenas? Sentimentos, vontades. Tudo isso é a alma que está dentro de nós. Então, veja bem, Gênesis 1:26, pega aí sua Bíblia. Gênesis 1:26 diz assim, ó: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todas as coisas. Domine, para dominar. No verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus fez o homem para não morrer. Deus tirou a essência dele e colocou do ser homem.
para não morrer. O homem não foi criado para morrer. O que Deus pegou? Deus pegou aquele homem chamado Adão e Deus tirou daquele homem, Deus tirou uma varoa, Deus tirou uma mulher chamada Eva. Colocou eles num lugar e plantou um jardim. Um paraíso. E naquele paraíso eles tinham um corpo glorificado. Isso antes deles... Eu vou chegar lá, espera só um pouquinho. Então, eu estou falando de perfeição. Sim. Primeiro eu estou falando de perfeição. Não cheguei na palavra morte ainda. Então, o ser humano foi criado para ser perfeito. Deus criou o jardim. Deus fez as árvores. Deus criou plantação para eles. Deus mandou Adão colocar o nome dos animais que estavam ali no jardim. E tinha duas árvores no jardim. Uma é chamada de árvore da vida. Vou falar dela. E a outra é árvore do conhecimento do bem e do mal. São duas árvores diferentes. Primeiro, a primeira árvore é a árvore da vida. A árvore da vida é aquilo que nós falamos lá atrás, em um dos estudos. A árvore da vida é uma dependência de Deus. Sim. Dependência de Deus. Agora veja isso aqui. Deus também, Gênesis 2, verso 9, tinha uma árvore chamada árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que essa árvore foi uma ordem de Deus. Deus falou assim: não coma dessa árvore. O que é isso? Bem e mal. Que o homem estava no jardim, possivelmente Satanás, quando rebelou do céu para Deus, Adão tinha um certo conhecimento de quem era o anjo caído, que era o mal, porque a árvore ela continha o bem e o mal. Então Deus deu uma ordem, Deus falou assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que tu comer, tu vai morrer. Olha aqui a ordem de Deus. Aí que tá o mistério para você entender. No dia que você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Deus falou isso. Então, todo ser humano, vamos tirar Adão e Eva, vamos colocar na geração de hoje. Todo ser humano tem conhecimento do bem e do mal. O que é isso? São propensões, são vontades. Então, quando Deus falou para Adão assim, no dia que tu comeres, tu vai morrer. O que significa isso? Quando Satanás começou a observar o jardim, começou a ver aquele casal que era perfeito, eles eram perfeitos, não tinha pecado, eles eram criados para ser eternos. Quando Satanás viu aquilo, Satanás ele veio para perseguir a raça de perfeição de Deus, que Deus tinha criado. E Satanás se transfigurou em uma serpente, que é símbolo de astúcia, símbolo de sagacidade. Então, Satanás começou a estudar o ser humano. Satanás, o dragão, o anjo decaído, chamado Lúcifer. Então, o que acontece? Satanás foi e começou a seduzir a mulher, a primeira mulher. Depois que Satanás seduziu a mulher foi e seduziu o homem. Eva deu do fruto e Adão comeu. Agora escuta isso aqui. O que aconteceu primeiro? Que tipo de morte que aconteceu primeiro para Adão e Eva? Não foi a morte física primeiro, foi a espiritual. Por quê? Qual foi a ordem de Deus? A ordem de Deus foi essa: não coma. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer.
No dia que Adão e Eva pecou, eles morreram espiritual, a primeira morte espiritual. E sabe quando que Adão foi morrer fisicamente? 930 anos, ou seja, Gênesis 5, versículo 1 ao 5, diz que Adão morreu com 930 anos, ou seja, quando Deus ordenou para Adão e Eva não comer da árvore do bem e do mal, eles comeram, aconteceu a primeira morte, eles morreram espiritual para Deus, tanto é que Deus tirou eles do jardim. Deus tirou eles do jardim, colocou um anjo para tomar conta do jardim. Deus deu para eles luta, dificuldade, suor, comer do próprio pão, a luz do sol, a luz do dia, noite, frio, calor, dificuldade, falta das coisas. Aí aconteceu a morte espiritual. A primeira morte é uma morte espiritual. A primeira morte espiritual. E a primeira morte física, aconteceu em Gênesis 5, versículo 1 ao 5. Ali fala a genealogia de Adão e fala assim, Adão viveu 930 anos e morreu. Quando foi essa morte física? Morte física. Então, recapitulando, Adão e Eva morreram espiritualmente. Agora, olha isso aqui. Todo ser humano, depois de Adão, herdaram isso, a morte espiritual. Todos seres humanos. Alguém pode até perguntar, mas por que eu herdei isso? Por que eu herdei a morte, sendo que eu não estava lá? É uma pergunta a ser feita. Aí eu te pergunto também, você não estava na cruz do Calvário, você não estava na morte lá no monte do Gólgota, no monte da caveira que Jesus morreu, você não estava lá e você foi vivificado. Sim. Você reviveu. Então, todo ser humano passa por essa morte espiritual. O que significa isso? Everton, que todo ser humano, inclusive eu, você, nós, todos, nós morremos em Adão. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22 diz assim, todos morrem em Adão. Por que Paulo diz isso? Mas, para a gente entender melhor, eu creio que isso deu uma dúvida até de vocês que estão nos assistindo agora, porque essa é uma dúvida também que eu tenho. Se a árvore da vida e da morte, ela não era para ser comida e nem tocada, né? Por que Deus permitiu que ela existisse ali no meio? Qual foi o propósito? O senhor pode explicar isso melhor? Teste. Prova. Teste. Deus estava testando a obediência deles. Por quê? Deus deu uma ordem, Deus deu uma lei. Qual foi a lei de Deus? Deus disse assim, não coma. Seria fácil assim, eu vou tirar essa árvore, esse é o nosso pensar, que aí eles não vão mexer, correto? Só que, acho que Deus permitiu, igual o senhor falou ali, de ter aquela árvore ali, para testar se realmente eles são obedientes. Testar se eles são obedientes, se a criatura é obediente a ele. Porque antes disso, lá no céu, que era puro, que era um anjo de luz chamado Lúcifer, ele desobedeceu a Deus antes. E ele estava num ambiente totalmente diferente que o Adão estava e que nós vivemos hoje. Totalmente ambiente diferente. Então, voltando à pergunta do Everton, preste atenção. Por que Deus permitiu? Deus permite até hoje. Deus permitiu não é só para Adão, Deus permite para você a árvore do bem e do mal, você tem o direito de comer. Você tem dentro de você, eu tenho o bem dentro de mim e o mal.
Depende daquilo que eu alimento. Se eu alimentar o mal, eu vou ser mal. Se eu alimentar o bem, eu vou ser bem. Então, todo ser humano tem uma certa consciência do bem e do mal. Porque vem de Adão. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 22, que todos morrem em Adão. O que é isso? Todos morrem em Adão. A morte física e a primeira morte espiritual, todos morreram. Peraí. Você ficou com dúvida, vocês ficaram com dúvida. Que nós morremos espirituais? Todos morreram espirituais. A primeira morte. Por isso que Jesus chega no Novo Testamento, Jesus fala assim, eu sou a ressurreição. Jesus está dizendo que ia ressuscitar daquela morte espiritual em Adão. Jesus chega em João 11, 25, dizendo assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida perdida lá em Gênesis, por Adão. Eu sou, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus veio para nos ressuscitar da primeira morte. Significa isso que quem não tem Jesus está correndo um grave perigo, está morto ainda. Todas as pessoas que não vierem a Jesus, todas as pessoas que não vierem a Deus por Jesus estão mortos, herdado de Adão. Por isso que no Novo Testamento Jesus diz, eu sou a ressurreição. Por que Jesus disse que ele é a ressurreição, sendo que todos morreram? Inclusive Lázaro morreu, ressuscitou e tornou a morrer. Físico. Por que Jesus diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição? Porque ele veio para ressuscitar da morte espiritual morta em Adão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a pessoa estiver morto espiritualmente, viverá. Então, todas as pessoas que estão mortas espirituais, por favor, venha Jesus enquanto pode. E o mais triste, que a maioria das pessoas que estão mortas espirituais, que estão dentro da igreja. Muitos. Por quê? Estão sob o domínio de uma denominação, vai na igreja porque é filho de pastor, ou vai na igreja porque o papai foi, porque a mamãe foi, mas não tem vida espiritual. Então, agora escute isso aqui. Todas as pessoas que não vierem a Jesus, elas estão mortas espirituais. Por quê? Porque veio de Adão. Aí você me pergunta assim, e as pessoas do Antigo Testamento? E aí? As pessoas do Antigo Testamento, elas foram justificadas pela lei que Deus mandou, a lei da consciência, e a lei, porque nós temos a lei da escrita, que está aqui, ó. Mas existe também a lei da consciência. Existe também a lei que Deus mandou nos tempos antigos. Desde quando Deus criou Adão, Deus mandou uma lei. Deus falou assim, Deus falou para Adão, não comas. Deus deu uma lei que não é para fazer o mal. Então, que justifica os pessoal do Antigo Testamento? A justiça. Noé era chamado de pregoeiro da justiça. Muitos eram justos, eles foram justificados pela justiça, por acreditar em um Deus eterno, embora o Messias não estava lá, embora o Messias ainda não tinha vindo. Então, preste atenção nisso aqui. Paulo disse, você pode olhar em 1 Coríntios 15, 22, que todos morrem em Adão. Ou seja, o que é isso? Todos morrem em Adão. Que a primeira morte física, nós herdamos a morte física. Preste atenção, anota o que eu estou falando aqui. A morte física nós herdamos de Adão, e a primeira morte também, que é espiritual. Só que a primeira morte dá para escapar dela. Como? Quando você vê a Jesus. Por quê? Porque está escrito assim, ó. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai se não for por ele. João 10:9 ele diz assim, ó: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, todos, preste atenção nisso aqui, todos aqueles que está sem Jesus estão mortos. Não é eu que diz, não é a Bíblia. Estão mortos em Adão. 1 Coríntios 15:22. Todos morrem em Adão. Que é isso? A descendência. A morte física, a urna, o caixão, a terra, o cemitério, nós herdamos de Adão. E a primeira morte também. O que justifica o Velho Testamento? São a justiça que Deus mandou para eles, as leis que Deus mandou para eles. O que justifica nós no Novo Testamento agora? Jesus. Há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, dali para frente, ele é aquele que nos justifica. Então, resumindo, eu falei de 3 mortes. Nós nem falamos da segunda morte, que eu vou falar agora. Então, a primeira morte, tanto a física e a espiritual, todos passou por ela e tem que passar por ela. Inclusive eu tenho 30 anos que eu aceitei Jesus. Hoje eu estou com 51. Antes, quando eu tinha 20 anos, eu estava morto. Tanto é que a minha vida era vida de bagunça, bailes, bebida. Não conhecia quem era Jesus, então eu estava morto. Só que eu aceitei a Jesus com 20 anos de idade, vai fazer 31 que eu aceitei Jesus. Eu fui ressuscitado da morte em Adão. 1 Coríntios 15:22, que fala assim: todos morrem em Adão. Paulo fala isso. Paulo fala que todos morrem em Adão. Que morte é essa? É a morte física, biológica, e a primeira morte espiritual. A respeito disso, Everton, que eu falei até agora, alguma dúvida sobre a primeira morte? A primeira morte que vem de Adão, tanto a física e a primeira morte espiritual. Entenda isso. Vou assim, ver se o Everton tem alguma pergunta sobre isso. E agora, depois que se o Everton fazer alguma pergunta, eu vou falar sobre a segunda morte. Essa que é perigosa. Tem uma pergunta aqui que pode se encaixar para a pessoa explicar com mais ênfase sobre, incluindo sobre a questão de morte e também sobre a questão de Deus, né? A pergunta aqui fala assim: o que é judeu verdadeiro? Veja bem, o que é judeu? Judeu vem da palavra Judéia. Judeu vem da palavra Judéia. Israel, que compunha em 12 tribos, que são os filhos de Jacó, que é Naphtali, Ruben, Simeão, Judá, José, Dan, os 12 filhos de Jacó, a descendência deles formou a nação Israel. E da nação de Israel, o nome Israel vem de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então passou a ser uma nação devido aos 12 filhos de Jacó que fez a nação. Então Israel se dividia em Judéia, Samaria e Galiléia, os 3 estados maiores. Judéia, Samaria e Galiléia. Então judeu vem da palavra Judá. Só que judeu, da plenitude, não é somente do estado da Judéia, é todo aquele que é israelita. Então, fisicamente, fisicamente, todo judeu, natural, são aqueles que vêm da descendência de Jacó. Agora, Paulo vai confrontar isso no livro de Romanos. Quem fez essa pergunta fez uma pergunta muito boa, porque lá em Romanos fala que os verdadeiros judeus são aqueles que cumprem o Evangelho, são aqueles que obedecem ao Senhor Jesus. Por quê? Porque desse país, dessa nação de Israel, vai surgir os 12 patriarcas, que são os filhos de Jacó, e desses filhos de Jacó vai surgir um homem chamado Abraão. Abraão,
ele veio da Mesopotâmia e Deus escolheu ele, e da descendência de Abraão, pela fé de Abraão, porque Abraão foi tipo um crente daquela época. Ele saiu da terra dele e foi para uma terra que Deus mandou ele ir sem saber de nada. Então Paulo, nos ensinos de Paulo em Romanos e em Gálatas, Paulo diz que o verdadeiro judeu é quem é descendente de Abraão e é crente como Abraão. Então, resumindo, natural, biologicamente, de nação, são os israelitas. Espiritualmente judeu, espiritualmente israelita, é quem crê no verdadeiro Deus, que somos nós. Então nós somos espiritualmente nós somos israelitas, espiritualmente. Os judeus na sinagoga em Esmina eram verdadeiros? Natural eram. Olha, uma pergunta cabe a outra. Os judeus que tinham Esmina, eles eram natural, ou seja, saíram de Israel, foram para as partes da Turquia, em Esmina, e ali eles moravam ali, criaram suas famílias e cresceram lá em Esmina. E esses judeus levaram de Israel o judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo é a fé da lei mosaica. Eles cumpriam os rituais de mosaico, cumpriam a circuncisão, a guarda do sábado, as festas, a Páscoa, o tabernáculo, o Pentecostes. Então, só que no Novo Testamento nada disso mais tem valor para Deus. Nada mais. Por quê? Porque a última porta que Deus mandou para os seres humanos foi o Messias, foi Cristo. Todos os judeus israelitas natural, todos os israelitas natural, eles precisam via Jesus. E o que essa sinagoga estava fazendo? Estava ainda com as coisas do Velho Testamento. Não que o Velho Testamento não vale nada, muito pelo contrário, o Velho Testamento vale tudo. Por quê? O Velho Testamento, ele veio mostrar quem é Jesus, veio mostrar o tanto que o homem é pecador e que precisa de um novo caminho. E que caminho é esse? Jesus. Então, voltando à pergunta, os judeus de Esmina eram naturais, mas perseguiam o verdadeiro evangelho, inclusive o Messias, o Cristo. Naturais eles eram verdadeiros, naturais, mas perseguia a quem Deus mandou para eles. Por isso que João 1,12 está escrito, ele veio para os seus. Que seus são esses? Judeus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E todos o que receberam a Jesus, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Entendeu? Então essas perguntas do Everton. Mas alguma, Everton, para nós entrarmos aqui, para não ficar muito extenso, sobre a segunda morte? O senhor falou a questão você falou sobre 3 mortes, né? 3 mortes. A primeira é assim, voltando rapidinho, sem te cortar. A primeira e a segunda, nós viemos da descendência de Adão, todos morrem em Adão. A primeira morte física. E a primeira morte espiritual houve lá atrás. Todos são descendentes. Todos têm que passar por ela. Por isso nós temos que ir a Jesus. Para que Jesus nos vivifique. Para Jesus nos vivificar. Vivificar como espiritualmente? A minha pergunta é: o que se encaixa nessas 3 mortes nos dias de hoje, que a gente vive hoje dentro das igrejas? Justamente, ou seja, a morte física é uma realidade. Sim. Tanto para o justo é uma realidade. Tanto é que morreram Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Ananias, Safira, Policarpo, Lino, Clemente, foram os homens de Deus. Os profetas morreram, os reis morreram. Então a morte física é uma ordem de Deus. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz assim: o homem está ordenado, é a ordem de Deus. Deus não abre mão disso.
Não é porque você é Davi que você vai ficar escasso. Não é porque você é o apóstolo Pedro que você vai ficar escasso da morte. Não é porque você é Paulo, doutrinador da igreja, você vai... Não, todos têm que passar por ela. Esta é a morte. Então, a espiritual também, do Novo Testamento para cá, todos têm que vir a Jesus. Então, nos dias de hoje, a pergunta do Everton. Então, a morte física é uma realidade. E pode acontecer hoje comigo, pode acontecer com você. Essa física não é o terror, não. A primeira morte, que é espiritual, tem como nós escapar dela. Como? Vindo a Jesus. Enquanto é tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. Ou seja, a física a gente é uma ordem, a gente tem que passar por ela. A espiritual já não. A espiritual, como nós viemos de uma descendência de Adão, todos morreram. Por isso que Jesus vem dizendo que Ele é a ressurreição. E quando você aceita Jesus, a primeira morte você passou dela. Você passou dela. Você passou dela. E você tem que manter para não morrer de morrer. Porque se há um desvio, se há uma rejeição desse período, é perigoso. Perigoso. Então, queira ou não queira, a primeira morte, a física e a espiritual, todo ser humano passam por ela. Inclusive eu passei, você passou. Só que Jesus me ressuscitou. Obrigado, Senhor. Jesus me ressuscitou quando eu aceitei Ele, quando eu entreguei a minha vida para Ele. Então, o alerta aqui: se você não veio até Jesus, você está morto espiritual. Você precisa vir a Jesus, não é uma placa de denominação. Você precisa vir a Jesus, não é porque é filho de pastor, não é porque sua mãe e seu pai é cristão. Você tem que vir a Jesus. E Jesus é o único Salvador. Paulo diz em Timóteo 2,5: há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador, há um só caminho. Não tem 10 caminhos, não. Não tem 10 caminhos, não tem 2 caminhos, não, é um só. Ou melhor, caminho para a salvação. Existe um outro caminho, que é o caminho da perdição. Que fique bem claro isso. Que fique bem claro. Para você saber o que é a segunda morte. Então, para isso eu tive que estudar, eu tive que ir lá na origem, lá em Adão e Eva, para me descobrir que primeira morte é essa. Então, a primeira morte física, todos têm que passar por ela, a não ser que aconteça um arrebatamento. Se acontecer um arrebatamento aqui agora, muitos vão ser transformados. Eu vou falar isso em outro estudo. Então não vou falar da volta de Jesus, nem pode acontecer também da volta de Jesus. E se Jesus voltar aqui agora, muitos não vão provar a morte física. Os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo. Então, a primeira morte física e espiritual, todos passaram por ela. Eu passei, só que eu já passei por ela, não quero ficar morto dela mais. Eu quero estar vivificado até o final. Até quando Jesus me chamar. Né? Isso é a primeira morte, física e espiritual. Agora, para terminar aqui, Everton, não sei se você tem mais alguma pergunta. Eu não sei se você tem mais uma pergunta. Agora nós vamos falar sobre a segunda morte. Essa é terrível. O que é essa segunda morte? Essa segunda morte, gente, é uma morte espiritual para Deus. Deus nos fez com tanto amor. Deus entregou seu Filho para nos salvar. Deus enviou o de mais precioso do céu. Deus despojou da sua coroa de Messias, de Cristo. Ele tirou sua coroa no céu e diz assim: eu vou lá dar mais uma chance para minha imagem, a minha semelhança. Ele tirou sua roupa de Messias, de rei, e veio aqui na Judéia, veio da Galiléia, da Samaria, e veio viver como homem. Ele veio viver como homem para ser
para mostrar ao ser humano que Deus é real, que só Ele é o Salvador. Deus deu tudo para nós, Deus enviou o Espírito Santo, Deus deu a lei dele para nós, Deus deu o Evangelho para nós, Deus deu o Espírito Santo para nós, e mesmo assim o homem, a rebelião do homem. E sabe o que está escrito em Provérbios 16, 18? A soberba precede a ruína, e a altivez precede a queda. Então, o ser humano, enquanto existia uma porta chamada a porta da graça, o que é essa porta da graça? A porta da graça, ela foi aberta quando Jesus morreu na cruz. Ela está aberta e só vai fechar quando ele voltar. Então a graça é um período que Deus dá aos seres humanos vir até a Ele, por Jesus. Não por ser bom e honesto. Ser bom e ser honesto é uma função, é obrigação de todos. Ser bom e ser honesto é obrigação de todos. Ninguém é salvo por ser bom e honesto. Ninguém é salvo por ser bom e honesto. Ser bom e honesto já é obrigação sua e é obrigação minha. Como que nós somos salvos? Por Jesus. Então, Apocalipse 2, verso 11, Jesus está dizendo assim, para a igreja de Esmirna: aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Essa palavra é pesada, né? Sofrimento. Pesada. Dano, sofrimento. A palavra dano. Sofrimento, dano, perca. Perca de Deus. Perca da presença de Deus. Jogado, colocado no ambiente longe da presença de Deus. Isso serve como advertência. Físico ou espiritualmente? Espiritualmente, o lugar que Deus tem preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia fala que o lago de fogo, a morte eterna, é preparado para o diabo e seus anjos. E 3 vezes aparece a palavra, 3 vezes, eu até anotei aqui, 3 vezes fala sobre a segunda morte. Anota aí, Apocalipse 2:11, Apocalipse 20, verso 6 e Apocalipse 20, 14. A segunda morte. Então, a segunda morte, se nós não aceitarmos a Jesus, não é por obrigação não. Deus não quer que você serve Ele por obrigação. Deus não quer que você serve Ele por uma obrigação. Você tem que servir a Deus, você tem que aceitar Jesus por amor, de coração, de alma. Aceitar Jesus porque Ele é o Salvador, que Ele é a nossa única esperança. Então, resumindo, o que é a segunda morte? A segunda morte é a perca da presença de Deus para todo sempre. A Bíblia fala que no lago de fogo, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Ali é o esquecimento, Deus esqueceu. Gente, não é de se brincar não é fábula, não é invenção de pastor não. É a Bíblia. Aí você pode dizer, a Bíblia aceita tudo, a Bíblia é papel. A Bíblia é um composto escrito por cerca de 40 homens que Deus escolheu para escrever a Bíblia. Se fosse um passarinho escrevendo a Bíblia, eu acreditava na Bíblia. Então, gente, a segunda morte é uma morte eterna para Deus. Morte eterna. E essa morte eterna é para o diabo, seus anjos e todos aqueles seres humanos que rejeitaram a Deus. Olha isso aqui, gente. A segunda morte é uma perca da presença de Deus eterna. Essa segunda morte, se uma pessoa morrer sem Jesus, no estado que está, fisicamente e espiritualmente sem ter Jesus, automaticamente ele alcança a segunda morte espiritual, eterna. Por quê? Alguém pode perguntar, por quê? Deus
Ele enviou sua graça, Deus enviou seus profetas, Deus enviou os seus apóstolos, Deus enviou a palavra aqui, ó. Deus não é perverso, não. Deus não é sagaz, Deus não é o horror, não, muito pelo contrário, Ele é misericordioso. Ele só quer que nós viemos a conhecer a palavra, né? Ele quer que nós conhecemos a salvação. Olha esse presente aqui, para finalizar, para não ficar muito extenso. Olha o que está escrito aqui, ó. Aos que vencer, aos que vencer que vai receber, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Só para o cristão verdadeiro, só para o servo de Deus verdadeiro. Ao que vencer, não é para todos, não. Não é para todos. Você que ainda não aceitou Jesus, você pode correndo do seu coração aceitar Jesus. Correndo, para você não ser apanhado pela segunda morte. Se você está na primeira morte, morto espiritualmente, você ainda tem chance de escapar. A primeira morte espiritual você tem chance. Eu tive essa chance, eu abracei. Para aquele que está nos assistindo, você que é afastado, você que, como o pastor falou, não aceitou Jesus como Salvador, ou conhece a palavra, mas tem medo, faça uma oração assim para essas pessoas do outro lado, repetir, se tocar no coração dele, o que vai tocar, para Deus, para você aceitar Jesus neste momento. Não precisa você estar num culto, não precisa você estar num ambiente glorioso, é na sua casa também. Olha, para você que está em casa aí, você que está afastado, desviado, você que até hoje você está sobre uma placa de denominação, você está angustiado, você está deprimido, você ainda não conseguiu ser liberto. Jesus não é uma placa de denominação. Jesus não é meramente uma religião, uma religiosidade. Eu quero fazer uma oração para você. Se você quiser aceitar Jesus, coloca a mão no seu coração aí, dentro da sua casa. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a algum presídio agora, algum hospital. Quem sabe tem alguém agora que está aí numa cama, está muito doente. Você pode aceitar Jesus aí nesse leito aí agora, dentro do hospital. Você pode aceitar Jesus dentro da sua casa. Você é crente, mas um crente desviado. Você ficou aborrecido por alguma coisa dentro da igreja. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, hoje eu falei sobre a primeira morte e a segunda morte. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, dai uma chance para esta pessoa que está me ouvindo agora. Dai uma chance para esta pessoa que está lá no hospital, no leito. Aleluia. Dai uma chance, Senhor Jesus, para aquele preso que está dentro da prisão, numa cadeia agora. Dai uma chance também por aqueles, ó Deus, que só pensam em dinheiro, aqueles que estão confiando na riqueza, mas que eles agora se dobrem, que eles se quebram, que eles venham encontrar a salvação através desta palavra. Jesus, aqueles pastores, aqueles obreiros, ó Deus, que estão pregando ainda um tipo de evangelho morno, um tipo de evangelho que não leva ninguém. Eu quero orar para que esses pastores tomem coragem, para que esses obreiros tomem coragem e preguem. Salva, Senhor Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, todas as pessoas que estão me ouvindo. Coloca o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que palavra impactante. E eu peço a vocês, nós pedimos a vocês, que você possa compartilhar o máximo possível, para que essa palavra possa chegar aos 4 cantos da terra. Esse programa aqui para chegar a mais pessoas, não em si programa físico, mas sim a palavra de Deus, tá bom? Nos ajuda a compartilhar essa palavra com mais pessoas. Se inscreva no nosso canal,
Ative o sininho para receber a notificação de todos os estudos que a gente vai postar aqui no nosso programa podcast, no YouTube. E não deixe de deixar o seu comentário, né, pastor? Quer deixar a última palavra? Coloca um comentário aí, e eu sempre vou falar, só para finalizar, que não tenho a verdade absoluta. Eu sou ser humano, está escrito em Tiago 3,1, não queira ser mestre, que o mestre receberá mais do rigor, mais duro juízo. Então Deus me levantou para ensinar. Eu estou convicto que eu, no dia do juízo final, vou sofrer um grande juízo. Se eu pregar heresia, se eu pregar um falso evangelho, eu vou ser julgado. Tiago 3, versículo 1 diz assim: não queira ser mestre, porque os mestres sofrerão um rigoroso juízo. Então, eu agradeço vocês pela paciência, agradeço vocês pela confiança, e agradeço vocês, peço a vocês oração pelo meu ministério, pelo ministério do Everton. Agradeço o Everton de presença, o Everton, criador deste canal. O Everton me chamou para que nós viemos expor o Evangelho. Eu estou muito alegre, por quê? Porque muitas das vezes a gente quer pregar o Evangelho, a gente é privado, a gente, os homens, as denominações não querem receber um tipo de Evangelho desta maneira. E aqui eu estou tendo esta chance. Eu agradeço o Everton de coração, agradeço vocês. Muito obrigado. Amém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Mas antes de finalizar, olha só, a gente acabou de estudar a carta da igreja de Esmina. Vamos para a terceira, o próximo vídeo, quando Deus tocar no coração do Everton, nós vamos gravar o terceiro braço do candelabro, que é Pérgamo. Então você convida, manda esse vídeo para as pessoas, manda esse vídeo para fora da cidade, para os outros estados. Convida as pessoas, manda as pessoas trazer uma caneta, um caderno, a Bíblia, que nós vamos estudar Pérgamo, a terceira carta do Apocalipse. Então, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque no próximo estudo também vai ser um divisor de água, como os outros está sendo, como esse também está sendo. Que Deus abençoe vocês, graça e paz, e até a próxima. Fique com Deus.